Bom, pessoal, vamos prosseguir então com os nossos estudos sobre VLAN. Tá? O último vídeo de hoje é sobre roteamento entre VLANs, tá bom? Ou encaminhamento de dados entre VLANs. Então, eu mencionei no primeiro vídeo que a ideia da VLAN realmente é fazer uma segregação na rede, né? Fazer uma divisão do domínio de broadcast. No entanto, às vezes é importante para o administrador de rede garantir tráfego entre as VLANs. Tá bom? Garantir algum tipo de comunicação entre as VLANs. Pode ser uma comunicação aberta, né? Ou pode ser uma comunicação controlada, né? Que vai passar por algum dispositivo de segurança, como por exemplo um firewall. Né? Mas a princípio é necessário, pode ser necessário, né, a comunicação entre as VLANs. Então, como as VLANs na prática são redes distintas, né, pertencem a redes diferentes, nós vamos dizer aqui que vai ser possível a comunicação entre VLANs à medida que nós estivermos utilizando algum processo de roteamento. Tá? Então, o roteador vai ser empregado nessa tarefa e a função dele, então, vai ser rotear pacotes, né, rotear ali os dados entre as VLANs. Só que aí tem uma questão, tá? O roteador ele é um equipamento de Layer 3. De Layer 3, tá? Então ele trabalha na camada de rede. Ele trabalha na camada de rede. Já o switch, ele é um equipamento de Layer 2, de camada 2. Ou seja, ele trabalha na camada de enlace. Por que eu estou falando tudo isso? Porque até agora eu estava utilizando lá o termo quadro, né? Então o switch vai encaminhar o quadro, né? O quadro vai fluir ali pelo link trunking, porque quadro é o termo do pacote, né, na camada de enlace. Então aqui é quadro. No entanto, quando a gente está falando da camada de rede, na verdade a gente está falando de um datagrama. Tá? Então são nomenclaturas diferentes, mas é aquela unidade que eu estou transferindo, né? A unidade de dados que eu estou transferindo, que genericamente nós chamamos de pacote. Tá? Bom, mas qual que é a ideia aqui então, pessoal? Então só relembrando, o roteador ele tem como função interligar redes distintas, tá? redes diferentes. E, bom, olha só esse exemplo aqui. Aqui eu tenho 3 switches aqui embaixo, né? Genericamente, nós estamos indicando aqui que algumas interfaces desse switch, não precisa ser necessariamente apenas uma interface, tá bom? Algumas interfaces desse switch estão ligados na VLAN 1 e outras interfaces estão ligadas na VLAN 2. Né? No caso desse switch aqui, né, todas as interfaces dele estão na VLAN 1. Na VLAN 1. E no caso desse switch aqui, algumas interfaces estão na VLAN 1 e outras interfaces estão na VLAN 2. Né? É o mesmo caso desse primeiro aqui. Bom, e aí o que acontece? Esses 3 switches são interligados a um outro switch, a um switch maior. E, obviamente, né, pessoal, esse link aqui, ele é um link trunking ou não? Ele tem que ser um link trunking, né? Porque aqui vai ter que fluir dados da VLAN 1 e da VLAN 2. Então ele é trunk, né? Só recapitulando isso. Esse link aqui, ó, vamos deixar esse aqui por último. Esse link aqui é um link trunking? Também, né? Porque, por exemplo, quando um computador daqui, da VLAN 1, quiser conversar com um computador daqui, vai ter que fluir por aqui. E quando um computador aqui da VLAN 2 quiser conversar com um computador daqui, vai ter que fluir por aqui também. Tá? Então esse link aqui também é trunk. E esse link aqui, ó, será que ele é trunking? Será que ele precisa ser trunking? Aqui eu só tenho computadores da VLAN 1. Né? Então, só vai fluir dados aqui da VLAN 1. Então, eu não preciso colocar esse computador, esse link aqui, como trunking. Ele pode ser eu posso colocar ele aqui na VLAN 1. Bom, na VLAN 1. E bom, nesse switch aqui, nesse switch maior, eu tenho conectado aqui nele 2 interfaces.
né? E essas duas interfaces estão conectadas aqui a um roteador que possui duas interfaces. E olha o que está acontecendo aqui. Essa interface aqui está configurada na VLAN 1. Essa interface aqui está conectada na VLAN 1. E essa outra interface está conectada na VLAN 2. Então, é correto dizer que um computador que está aqui na VLAN 1 vai conversar com essa interface do switch? É correto, porque eles pertencem à mesma VLAN. Então, eles vão conversar, ele vai poder conversar com esse roteador através dessa interface. E um computador que está na VLAN 2 vai poder conversar com esse switch? Vai. Ele vai poder conversar com esse switch através dessa outra interface aqui. Tá? Então, computadores da VLAN 1 podem conversar com o switch através dessa interface e computadores da VLAN 2 podem conversar... computadores da VLAN 1 podem conversar com o roteador através dessa interface e computadores da VLAN 2 podem conversar com o roteador através dessa interface aqui. Né? Bom, e aí o que vai acontecer? Quando um computador que está aqui na VLAN 1 quiser conversar com o outro computador que está aqui na VLAN 2, qual que vai ser o caminho para ele? Esse computador vai encaminhar um datagrama para o roteador através dessa interface. E esse roteador, o que ele vai fazer? Ele vai rotear o datagrama para essa outra interface, ou seja, para a interface da VLAN, e encaminhar para esse computador aqui da VLAN 2. Então, esse roteador aqui, ele está agindo como um intermediário entre as VLANs. Então, sempre que houver necessidade de comunicação entre as VLANs, inter-VLAN, né, entre elas, a comunicação vai ser intermediada aqui pelo roteador. Bom? Então, esse roteador tem duas interfaces, porque nós estamos aqui nesse exemplo, pessoal, lidando com duas VLANs. Se, por exemplo, a minha rede tivesse, vamos dizer, 8 VLANs, quantas interfaces esse roteador ia precisar ter? 8 interfaces, né? Utilizando essa abordagem aqui. Né? Se minha rede tivesse 20 VLANs, esse roteador precisaria ter 20 interfaces. Será que isso é vantajoso? Será que isso é funcional? Né? E se minha rede tivesse 100 VLANs? Então, um roteador de 100 interfaces seria um roteador extremamente caro, né, para fazer uma tarefa que pode ser feita de outra maneira. Tá bom? Então, roteadores com muitas interfaces, pessoal, são utilizados aí apenas por provedores de telecom, tá? E eles costumam custar uma fortuna, né? Então, existe uma outra solução para isso? Existe. Olha aqui essa figura, né? Ela é parecida com a figura anterior, só que a diferença é que o roteador, ele possui aqui, ó, olha só, apenas uma interface. Uma interface. E essa interface aqui, ela é uma interface trunk, ou seja, uma interface que vai permitir o tráfego de mais de uma VLAN. Então, quando um computador aqui da VLAN 1 quiser conversar lá com o computador da VLAN 2, por exemplo, com esse outro computador, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar aqui para o roteador. E o roteador, essa interface aqui, né, é trunk, então ele permite ali o tráfego de mais de uma VLAN. Né? Então ele vai permitir o tráfego da VLAN 1. E na hora que ele encaminhar para a VLAN 2, ele vai encaminhar para essa mesma interface, porque ela é uma interface trunk, ela está permitindo o tráfego de mais de uma VLAN. E vice-versa também, né? Quando o computador da VLAN 2 quiser mandar para o computador da VLAN 1, ele vai mandar aqui por essa interface, e depois o computador vai mandar, e o roteador vai mandar para o computador da VLAN 1 por essa interface também. Tá? Porque ela é uma interface trunk. Tá? A gente diz que essa técnica aqui, tá, ela é mais eficiente, obviamente, porque precisa de apenas uma
interface com o roteador, tá? E ela se chama, pessoal, o termo em inglês para ela é router on a stick. Opa, perdoem aqui. Router on a stick, tá? Router on a stick. O que é a tradução de router on a stick? Roteador no palito. Por que roteador no palito? Porque, olha só, a gente tem aqui o roteador e ele tem apenas uma interface com o switch. Uma interface. Então, visualmente, parece que é um roteador espetado em um palito. Tá bom? É o nome dessa técnica aqui. Então, ela é preferível a essa outra técnica aqui, onde eu tenho uma interface por VLAN. Tá bom? Então, pessoal, a gente termina a teoria de VLAN por aqui, tá bom? Eu estou à disposição de vocês aí nos horários de atendimento, tá? Para sanar as dúvidas. E vocês vão ter aí disponível para vocês fazerem alguns exercícios também, tá bom? A partir da próxima aula, nós vamos ver VLAN, tá? Do ponto de vista prático, tá? Em uma escalada de complexidade, tá? Nós vamos começar com exemplos simples e aí nós vamos partir para exemplos mais complexos de implementação, tá bom? Então é isso, bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima.